O que aconteceria se o botão da redoma fosse pressionado antes do tempo? Quais testes foram feitos durante esse arco? Durante a 7ª temporada de Apenas um Show, acompanhamos o arco da redoma. Eu já gravei um vídeo relembrando esse arco, deixarei aqui no card para você assistir mais tarde. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer algumas hipóteses que eu notei reassistindo esses episódios. Quais eram os testes que os cientistas fizeram? O que aconteceria se o pessoal do parque apertasse o botão? Antes de mais nada, já deixe seu like nesse vídeo, seu like é muito importante para eu saber o tipo de conteúdo que você quer ver no canal. Se esse vídeo tiver muitas curtidas, eu vou saber que Apenas um Show é um tema do seu interesse, e eu posso continuar produzindo mais conteúdos. Também se inscreve no canal, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Aqui sempre trago novas análises sobre filmes, desenhos, séries, entre outros. Quais testes foram realizados durante o arco da redoma? Durante o arco da redoma, tanto o Dr. Redoma como o Dr. Langer, Sr. Mallard e os demais cientistas falam muito de testes que estavam sendo realizados no parque. Mas afinal, quais testes eram esses? Com o tempo descobrimos que aquilo foi tudo uma preparação para transformar os habitantes do parque em patrulheiros espaciais, o que era pano de fundo para o desfecho de Pairulito e Antipirulito. A organização sabia que Pairulito era o escolhido. Dr. Langer e Sr. Mallard sabiam disso também. É normal então achar que os testes foram preparativos para o Pairulito? Bom, não foi bem assim. Analisando os episódios, não temos nenhum teste em específico com o Pairulito. Ele acaba sendo bem secundário nesse arco fechado. Temos o episódio da primeira vez que vemos a manifestação de seus poderes, mas aquilo aconteceria com ou sem redoma. Temos o episódio de Marvolo, que tem o foco em Pairulito, mas sem estar relacionado à redoma ou aos testes. Então, que testes foram realizados afinal? Organização e sobrevivência durante 30 dias vivendo na redoma. Quando a redoma chegou, tivemos todo o lance de Benson com e-mails, data errada e etc. Vemos que chegam jaquetas com o nome de cada um deles, e também chegam suprimentos. Mais tarde, temos a confirmação de que o e-mail de Benson foi mesmo trocado, ou seja, o objetivo desse teste estava muito claro: estudar os habitantes do parque e como eles viveriam dentro dos 30 dias, isolados do mundo. Todos passaram a contribuir com tarefas e atividades. Vemos que o parque evolui, com a construção de complexas estruturas de irrigação e cultivo de plantas. Vemos que Pairulito, com um pouco de esforço, conseguiu um ganho de musculatura. Fantasmão coordenou as atividades. E quanto a Benson? Benson pode ter duas interpretações. A primeira é de que ele abandonou os demais membros do parque e demonstrou ser um cabeça dura, querendo provar a todo custo algo e esquecendo os demais objetivos. Outra interpretação é de que Benson teve determinação e coragem, não aceitou as imposições e conseguiu invadir a base de estudos. Se pensarmos coletivamente, tivemos evolução dos membros do parque. Eles conseguiram sobreviver e evoluir o parque durante o mês. Se pensarmos individualmente, Benson também conseguiu mostrar que conseguiria sobreviver e mostrou personalidade ao investigar os cientistas. Então, se um dos testes era sobrevivência, o pessoal tirou de letra. Desenvolvimento de liderança. Apesar de pouco explorado posteriormente, Fantasmão deu indícios de que seria um grande líder. Ele fez com que Mordecai e Rigby trabalhassem duro, conseguiu coordenar as atividades e fazer com que o parque se tornasse próspero. Mas como isso foi pouco explorado, é possível que não fosse o desenvolvimento de novas lideranças o objetivo dos testes. Porém, a liderança não pode ser descartada como um dos testes, principalmente considerando o foco em Benson. Ele tem seu e-mail alterado, depois é desafiado e tentado apertar o botão, depois tem que aguentar Dr. Langer dando ordens no parque e provocando com demais testes. Benson precisou se impor e mostrar que ele era o líder do parque. Conhecimento sobre cada integrante. Como sabemos, o parque iria para o espaço e os seus integrantes virariam cadetes espaciais, o que depois descobrimos ser uma preparação para a batalha final entre Pairulito e Antipirulito. Se considerarmos a primeira vez que a redoma chega ao parque, podemos considerar que o conhecimento dos cientistas sobre os integrantes era bem limitado, talvez com um leve briefing passado por Sr. Mallard, que não conhecia os integrantes tão a fundo assim. Damos isso em alguns momentos, quando eles fazem parecer que Benson equivocou na data. Eles ficam surpresos ao ver que Benson fez tudo o que fez para provar que ele estava certo. Sr. Redoma tinha uma base de dados da vida de Benson. Ele sabia que ele tinha sido baterista, jogador de hóquei de mesa,
mas ele não tinha plenos conhecimentos da personalidade do gerente do parque. Para garantir que Benson não contasse sobre uma eventual descoberta feita nas pesquisas do Sr. Redoma, os cientistas tentam enganar o gerente do parque. Eles o dopam e colocam atores com fantasias se passando pelo pessoal do parque, porém com características bem diferentes. Rigby, sendo respeitoso, foi o estopim para Benson descobrir que era tudo uma farsa e conseguir fugir. Em paralelo, temos outros cientistas se passando por Benson. Ele encontra Mordecai, Rigby e os outros, e admite que estava errado sobre o e-mail, o que levanta muitas suspeitas dos demais, que logo descobrem se tratar de um impostor. Quando os cientistas voltam com a redoma, com um botão que não deveria ser pressionado, eles anotam tudo o que os membros do parque estão fazendo. Isso pode ser um indicativo de que os membros do parque estavam sendo estudados enquanto faziam uma tarefa simples. Vemos que as reações são diversas. Eles se cansam dessa tarefa, reclamam com Benson, Musculoso surta e quase aperta o botão. Benson vai confrontar Mallard, eles capturam um cientista. Depois temos Benson com conflitos internos para apertar ou não o botão. Então, mesmo que fosse uma tarefa simples, acabou gerando diversas amostras do traço de personalidade de cada um deles. O teste do botão, então, pode ter sido um teste apenas para estudar e entender um pouco mais sobre cada membro do parque, e como eles reagiriam a uma tarefa simples, mas que não foi passada explicação nenhuma do porquê eles estavam fazendo isso. E o que aconteceria se o botão fosse pressionado? Como dito anteriormente, o objetivo não era em si apertar ou não o botão. É difícil imaginar que Benson fosse demitido caso o botão fosse apertado. O parque também não sairia voando, afinal, eles não estariam prontos e os cientistas ainda estavam lá. Vemos que eles colocam uma estrutura mais reforçada no botão, que só é retirada no momento certo. Na minha opinião, nenhuma ação muito diferente teria acontecido caso o botão fosse apertado. Seria só o alvo de estudos dos cientistas do parque. Por que os cientistas tentaram enganar os membros do parque com um Benson falso? Quando Benson invade a base de pesquisas, os cientistas testam se Benson não contaria nada do que descobriu aos membros do parque, utilizando atores para isso. E isso tem um motivo, eles queriam ver se Benson descobriu sobre os planos, além de ter descoberto só sobre o e-mail. Mas eles tentam iludir os integrantes do parque com um Benson falso também, e o que parece não fazer sentido, afinal apenas Benson estava investigando sobre a redoma e os cientistas. Os outros nem acreditavam que tinha outra redoma dentro da redoma e nem que tinham cientistas. Eles estavam apenas procurando o Benson. E por que eles fazem isso afinal? O Benson original estava rondando a base de pesquisas há muitos dias, sem ter acesso a nenhum estudo ou informação comprometedora. Os outros achavam que ele estava indo longe demais, por um erro que poderia ocorrer com qualquer um. Apesar de Benson ter a convicção, ele não tinha de fato respostas concretas. Mas a partir do momento que o Benson entra e descobre a verdade sobre o e-mail e tem acesso a outras pesquisas, que ele não prestou atenção mas que estavam lá, os cientistas tentaram se resguardar, enviando um Benson falso para admitir o seu erro. O que foi um equívoco gigante, como os membros do parque conheciam seu chefe, sabem que ele era cabeça dura e não daria o braço a torcer assim facilmente, fazendo assim com que Mordecai e Rigby atacassem o falso Benson e descobrissem ser um impostor. A redoma trouxe muitas dúvidas para os fãs da série, algumas que foram esclarecidas, outras que podem ser analisadas e gerar teorias e outras que ficam em aberto. Quais as principais dúvidas que você tem sobre esse arco? Deixe aqui nos comentários. Não esquece de deixar seu like também, ele é muito importante para saber que apenas um show é um tema do seu interesse, que você gosta e que você quer ver mais no canal. Também se inscreve, assim você não perde nenhum vídeo novo. Aqui sempre trago novos vídeos sobre filmes, séries, desenhos, animes, teorias e curiosidades. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado, valeu e até a próxima.